Paulo Artur dos Santos de Castro de Campos Rangel, natural de Vila Nova de Gaia, tem 53 anos e dispensa apresentações, mas faremos algumas aqui cirúrgicas. É licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, é advogado de profissão, foi eleito deputado à Assembleia da República na 10ª legislatura em 2005, altura em que formalizou a sua filiação no PSD. Com a liderança de Manuela Ferreira Leite, assume a presidência do grupo parlamentar em junho de 2008. Já em 2009, encabeça a lista do partido às eleições para o Parlamento Europeu, as quais vence. E em 2015 foi eleito vice-presidente do PPE no Congresso de Madrid. Dr. Paulo Rangel, muito bem-vindo ao Espaço Autárquico. É uma honra recebê-lo. É uma honra minha, muito obrigado, agradeço. Muito bem, Dr. Paulo Rangel, vamos falar da Europa, do país, das autárquicas e, por fim, a habitual rúbrica deste programa, que é a rampa deslizante, assim chamamos. Mas antes, até porque eu ainda não me decidi, gostaria de lhe pedir, tal como fiz com o Dr. Nuno Carvalho, que foi nosso convidado aqui há pouco tempo, que nos dissesse como é que é a vida de um eurodeputado. Dizem as más línguas, que se fartam de viajar, trabalham QB e ganham bem. Era precisamente isso que eu procurava para mim, para ser muito sincero. Mas nada como tirar melhores conclusões com o Dr. Paulo Rangel. Conte-nos um pouco da sua vida, como gera a semana, como gera as relações sociais, como é que gera as relações familiares. Presumo que a vida, ainda há bocado eu brinquei, mas presumo que a vida do eurodeputado não seja propriamente fácil. Bom, vamos cá ver. Eu, antes de mais, queria talvez pegar nessa definição inicial. Não é? Bom, eu acho que os eurodeputados ganham bem, embora não sejam as fortunas que se dizem para aí, mas não há dúvida que é francamente bem para os padrões portugueses. Sinceramente, acho que tem uma coisa sobre a qual não se fala e que é muito, muito boa, que é condições de trabalho excelentes. Porque nós temos uma equipa de 3 assistentes, mais ou menos, enfim, por gabinete. E, portanto, isso é algo que permite uma ação muito, muito cuidadosa, por um lado, porque muito estudada, mas, por outro lado, também multiplica imensas frentes em que nós estamos. O que depois desmente a ideia do trabalho aqui a ver. Os eurodeputados que eu conheço, e agora estou a falar de todos os partidos, e conheço já, no fundo, há 11 anos, ou quase 12, trabalham loucamente. Portanto, acho, também porque as condições de trabalho são muito estimulantes. Portanto, ou seja, não estou a fazer isto necessariamente um sacrifício, mas o ritmo de trabalho é absolutamente colossal. As pessoas não têm noção da quantidade de solicitações, de tarefas, de relatórios, de intervenções em reuniões que tem um eurodeputado. Portanto, a isso acresce uma coisa que tem um lado positivo e um lado negativo, que são as viagens. Quando se diz que viajam muito, bom, eu viajo realmente todas as semanas, do Porto para Bruxelas e de Bruxelas para o Porto. Não é? Pronto. Sinceramente, no início era muito difícil, porque muitas vezes não havia um voo por dia. Depois isto começou a melhorar bastante, especialmente com o turismo em Portugal, que, enfim, no Algarve já era forte, depois passou a ser em Lisboa, depois no Porto também muito forte. E, portanto, eu cheguei a 2019 e tinha 4 voos por dia diretos do Porto para Bruxelas. E isso realmente, isso tornava a vida fácil. Agora, com a pandemia, nenhum por semana, ou é um por semana ou 2, e, portanto, eu não sei se houve aqui algum problema. Ficámos sem vê-lo por uns instantes, mas já estamos a vê-lo. Mas olha, que eu estou a ver aqui uma coisa, peço desculpa, é que eu tenho isto com muito, não tinha noção que tinha o iPad com muito baixa bateria, portanto isto vai cair. Não sei se é melhor mudar de... Estou aqui a estragar a gravação, mas pronto. Não faz mal. Consegue ligar... Consigo ligar. Pronto, nós aguardamos, com só certeza. Um segundo. Ora é essa. Pronto. Sim, senhor.
Não sei se quer que Não, recomece ou se... nem um minuto. Não. Vamos continuar. E, portanto, quanto à questão das viagens, portanto, existe um problema desde logo, que é, por exemplo, agora com a pandemia, não é? Muitas vezes tem que fazer viagens de 7, 8 horas, e isto mesmo nas pessoas que vêm de Lisboa, porque embora haja mais voos para Lisboa, continua a ser, nem sequer são um por dia, quando antes eram aos 4, aos 5 por dia. Portanto, isto torna a vida das pessoas, se quiserem vir todos os fins de semana a Portugal, e eu acho que é importante, porque no fundo nós somos representantes, se quiser, de uma espécie de círculo eleitoral. O nosso círculo eleitoral é Portugal. E, portanto, é importante manter a relação com o círculo, não é? Portanto, é algo que é muito importante. No fundo, é como um deputado de Bragança ir a Bragança, um deputado de Faro ir a Faro, um deputado de Castelo Branco ir a Castelo Branco. Portanto, é muito importante manter esse contacto com a pátria, digamos assim, portanto, torna-se muito esgotante. E depois há realmente, por exemplo, no meu caso, que sou vice-presidente do PPE partido, que tenho algumas responsabilidades na Comissão de Assuntos Externos, tenho muitas vezes viagens pela Europa, e, enfim, designadamente relacionadas aí não tanto com o Parlamento Europeu, mas com o PP. E, portanto, enfim, aconteceu muitas vezes dormir uma noite em Lisboa, depois uma noite em Madrid, depois 2 noites em Bruxelas, e depois 2 noites no Porto, e depois e como é que se 3 em gera Estocolmo. a relação social com os amigos, as relações familiares? Como é que consegue? Sinceramente, vamos cá ver. Eu acho que isto exige algum sacrifício para a família, é a primeira coisa, não é? Portanto, a família queixa-se normalmente. No meu caso, eu sou solteiro, isso até era um pouco mais fácil, digamos assim, mas mesmo assim a família queixava-se e queixa-se de que a disponibilidade é pouca, e especialmente há momentos mais difíceis, não é? Quando alguém está doente, quando morre uma pessoa próxima, em que a assistência que nós podemos dar não é aquela que daríamos se estivéssemos em Portugal, não é? Este é um aspecto. Depois, com os amigos também torna-se uma relação um pouco volátil, não é? Portanto, claro que há aquele núcleo duro que é quase família, e com esse eventualmente a pessoa vai estando aos fins de semana, não é? Antes da pandemia, depois da pandemia, claro. Enfim, estamos nesta situação muito caricata, mas realmente eu acho que isto, por 2 motivos. Por um lado, pela questão da distância e das viagens constantes, e por outro lado, pela questão também do trabalho, que é extremamente absorvente, como eu disse. E, portanto, eu acho que, do ponto de vista pessoal, se paga um preço, não é? Portanto, se paga um preço. Agora, como experiência, e por isso é que eu quero dizer o seguinte, portanto, eu acho que há aqui, eu não estou aqui, portanto, a fazer um choradinho sobre, Sim. Eu gosto imenso do que faço, até das coisas que fiz na minha vida, porventura, é das que mais gosto. Só talvez dar aulas seja mais, para mim, ainda mais, uma coisa que me realiza mais. Mas sinceramente, realmente é muito exigente do ponto de vista pessoal. E, portanto, claro que a pessoa entra numa rotina, mas quer dizer, para o próprio talvez não seja tão difícil em si, mas para os que o rodeiam é, e depois isto de uma forma ou de outra acaba por fazer uma espécie de boomerang, não é? E, portanto, vem cair outra vez sobre nós e sobre alguma culpa que a pessoa sente por isso. Agora, não há dúvida que é um trabalho muito entusiasmante, portanto, também são experiências únicas, é estimulante, é a palavra. Acho que fica claro para todos aqueles que... Porque é importante ouvir da boca de quem vive, efetivamente, a realidade, para não se fantasiar, mas para termos uma noção bastante clara, e não de ficção, sobre aquilo que é a vida de um eurodeputado. Vamos continuar na Europa. Há 2 assuntos que são importantes neste momento. Um é sobre Moçambique, o outro é sobre as vacinas. Vamos começar por Moçambique. Eu ouvi o Dr. Paulo Rangel num podcast há bem pouco tempo, numa entrevista, e percebi claramente pelas suas palavras quão insistente tem sido relativamente com a questão de Moçambique. Gostaria de trazer aqui a sua opinião sobre o tema, sobre a reação europeia, porque recordo que aquilo que transmitiu é que o Dr. Paulo Rangel como que procurava insistir para que houvesse acolhimento, para que fosse ouvido e para que a questão de Moçambique fosse efetivamente tema, e que teria, na altura em que ouvi o podcast, estaria a começar a ser tema. E depois uma outra pergunta que faz um pouco de confusão, que ainda não percebemos muito bem, é se Moçambique quer ou não uma intervenção externa.
Ora bem, vamos cá ver. Eu quero dizer o seguinte, eu sou muito crítico da atuação da União Europeia e do governo português na questão do Moçambique. Portanto, a situação de Cabo Delgado, que agora está num momento trágico, não é? Num momento, no fundo, que lhe deu visibilidade global, e em Portugal especialmente muita visibilidade, mas não só. Já existe há 3, 4 anos, em 2017. Veio sempre a deteriorar-se. Houve avisos lancinantes à comunidade internacional em geral do que se estava a passar. Há aí, em particular, um herói, que foi o bispo Dom Luís Lisboa, um bispo brasileiro, é o bispo de Pemba, que é, no fundo, a diocese e a capital de Cabo Delgado, que foi uma espécie de profeta no deserto, andou a clamar no deserto. Mesmo em Moçambique, mesmo a Conferência Episcopal moçambicana não lhe deu talvez o apoio que devia dar nessa fase em que tudo isto começou. É evidente que isto é um fenómeno de jihadismo, é preciso perceber isto, Guerra Santa, islâmica, radical, mas atenção, está muito ligado naturalmente às riquezas que aquela província tem, porque nós passamos da província mais pobre de Moçambique para uma das províncias mais ricas de toda a África. As reservas que existem no mar em frente a Cabo Delgado, de gás, são superiores à do Catar, o que também explica que haja um financiamento de alguns concorrentes do Golfo a atividades de estabilização em Cabo Delgado, por uma questão geopolítica, não é? Os Estados do Golfo que produzem gás não têm interesse em que surja um concorrente no Índico, não é? Pronto. E, portanto, evidentemente que, e todos eles são islâmicos e têm ligações também aos islamitas radicais, mas nós sabemos hoje que alguns dos sheiks, se quisermos assim, dos responsáveis religiosos muçulmanos, tiveram formação direta no Iraque e na Síria, não é? Em 2009, em 2010, em 2011, etc. Portanto, existe ali um foco, mas esse foco está num caldeirão de outras coisas, de questões étnicas, tribais, de questões justamente que têm a ver com a situação geopolítica e com o dinheiro. Portanto, é uma situação muito complexa. Nós fizemos estes alertas. O que aconteceu? Conseguimos, com muita dificuldade por causa da pandemia, que no dia 6 de julho a Comissão de Assuntos Externos do Parlamento Europeu debatesse o tema. E foi lá a Comissão e foi lá o Serviço de Ação Externa da União Europeia. E qual é o meu espanto quando verifico que eles não sabiam nada sobre Cabo Delgado? Nós conseguimos trazer o Bispo Luís Lisboa a uma reunião, trazer online, como agora era obrigatório, ainda por cima porque eu estava lá no território, mas enfim, era impressionante. Conseguimos depois, fui eu o negociador da resolução no Parlamento Europeu no dia 17 de setembro. Plenário, debate. Levamos lá o Borrell, que é no fundo o presidente do Serviço de Ação Externa. Tudo isso. Fizemos tudo isso, mas eu continuo a considerar que a União Europeia não deu o apoio necessário. E que o governo português também não. E que há aqui uma espécie de reverência para com o presidente e o governo de Moçambique que são muito estranhos. Porque eles realmente são relutantes, isto agora no fundo já está relacionado com a segunda parte da sua pergunta, eles são relutantes a qualquer ajuda. Atenção, que eu quando estou a falar em ajuda, não estou ainda a falar em ajuda militar. Eu sou defensor de uma intervenção de umas forças de paz, de umas forças militares. Mas isso eu até aceito, que é algo que teria que ser feito mais tarde. Quando eu digo mais tarde, nós já devíamos ter ido para o terreno, do ponto de vista humanitário, a sério, no verão, e eventualmente nós teríamos que estar durante, diria eu, 6, 7 meses a preparar a tal missão militar. Quer dizer, que vai sempre demorar a preparar, e essa sim tem que ser muito articulada com o governo moçambicano. Agora, para chegar ajuda humanitária, que não é apenas alimentação, até em alguns locais, há evidentemente grandes concentrações de pessoas, porque há 700 mil deslocados, não é? Mas em alguns locais até não há fome, porque estamos a falar de muitas vilas e aldeias pescatórias em que há peixe para comer. Mas não há apoio médico nenhum.
não há muitas vezes alojamento para as pessoas, ou seja, não há tendas, não há... passamos agora à estação das chuvas, que acabou agora, por isso é que este ataque também surge agora, porque houve aqui um intervalo de ataques durante a estação das chuvas, não é? Imensa gente esteve aos relentos, estamos a falar de centenas de milhares de pessoas que viviam numas cabanas sem quaisquer condições, não é? Portanto, temos ainda o Covid, por um lado, e temos outras doenças típicas, não é? Daquela zona da África, e que foram sempre, de algum modo, muito fortes e difíceis naquela situação. E, portanto, o que é que eu acho? Eu acho que nós continuamos a falhar, porque se ouvir o ministro Santos Silva a falar, porque ele, entretanto, foi nomeado representante do alto representante da União Europeia para a política externa, portanto, foi ele que foi a Moçambique, foi em janeiro. Não quis ir ao Parlamento explicar, mandou uma pessoa de Serviço de Ação Externa explicar o que foram lá fazer, mas eles não falam nunca de ajuda humanitária. Falam de enviar 60 conselheiros militares para uma guerra mais de guerrilha, portanto, eles não vão intervir no terreno, vão formar pessoas e dar aconselhamento geoestratégico. Isso é muito bom, eu não estou a dizer, eu não tiro nenhum mérito a isso. Aliás, se há alguém que esteve bem nesta crise foi o Ministro da Defesa português. E esse parece-me que desde o início cumpriu a sua função, tem a ver com essa avaliação das condições para haver ou não haver alguma ajuda militar e em que termos. Agora, no plano mais importante e urgente, que é o plano da ajuda humanitária, alimentação, apoio médico e apoio ao alojamento provisório, não estamos nem de perto nem de longe próximo daquilo que devíamos estar. E, sinceramente, isto não é uma questão assim tão difícil. A União Europeia e as Nações Unidas têm imensa experiência nestas áreas, têm imensos meios para deslocar. É preciso que haja vontade política de o fazer, e atenção, quando se diz, bom, o governo de Moçambique não quer, Moçambique é um Estado soberano. O governo de Moçambique não quer, mas também pode ser convencido a querer, não é forçado. Certo. Mas, evidentemente, que seja na África Austral, chamada Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, seja a CPLP, seja a União Europeia, sejam as Nações Unidas, sejam os Estados Unidos, que apesar de tudo têm sido o Estado mais atento, juntamente com a África do Sul, estes tinham condições de persuadir, de convencer, porque, enfim, apesar de tudo, nós sabemos que o Moçambique é um Estado muito frágil, está altamente endividado, e, portanto, pelo menos a ajuda humanitária, essa impõe-se. E, sinceramente, para lá disso, pois eu acho, esse é o tal médio prazo, que nós devíamos ter uma força de paz, que fosse capaz de estar no território, que ajudasse as forças moçambicanas, que pudesse debelar isto, porque esta questão, que parece privativa de Moçambique agora, vai alastrar-se naquela região. E isso vai ser muito problemático no futuro, porque o Estado Islâmico desceu pelo Corno da África, não é? E veio ali para a Tanzânia. A fronteira com a Tanzânia é uma fronteira extremamente porosa, em que as entradas e saídas não são minimamente controladas. Nós sabemos que no Níger, no Quênia, portanto, começa por ser na África subsaariana mais ao ocidente, portanto já bastante longe de Moçambique, há o jihadismo, o Estado Islâmico está extremamente instalado, já está muito instalado, está instalado na Somália, etc., no Corno da África, que entra no fundo diretamente da Península Arábica, pelo Mar Vermelho ou pelo Corno da África, não é? Para a África, e depois desce, repare, no fundo, eles vão para os sítios onde podem realmente medrar, não é? E, portanto, como acabou a possibilidade de estar em Mossul e naquelas planícies do Iraque, onde traficavam petróleo, aqui eles estão a aproveitar-se. Depois, atenção, isto estamos a falar não só das decapitações, ou são violações constantes das mulheres, em particular das mais jovens, é o recrutamento forçado de rapazes com 14, 15 anos, 13, que acabam por se juntar a estas forças, porque a alternativa é morrer ou juntar-se. Ou muitas vezes eles pagam-nos uns soldos, não é? Para gente que não tem nada, aquilo é alguma coisa, porque existe uma miséria muito grande. Portanto, sabemos que isso... Portanto, tudo isto, de facto, é um cenário trágico, e eu acho que a comunidade internacional está a falhar. A minha opinião é que mesmo depois disto, nós continuamos a ter... aliás, hoje o secretário-geral António Guterres das Nações Unidas mostrou uma enorme preocupação, e eu penso que essa preocupação tem a ver com a circunstância de nós não estamos a ser capazes de ao menos responder à crise humanitária. Ao menos é essa. Porque, repare, eu já perguntei várias vezes ao governo português, no outro dia até tive aqui um debate com o secretário de Estado
na Rádio Observador da Cooperação, e ele diz-me uma coisa que me diziam também lá em Bruxelas, cada vez que nós já fizemos 2 plenários, entretanto, mais um, já fizemos mais 3 reuniões da Comissão de Assuntos Externos, vamos reunir a Comissão de Segurança e Defesa agora, já na quarta-feira, que é quarta, portanto, para justamente, enfim, tratar Moçambique. Portanto, Moçambique está no radar do Parlamento Europeu, não quer dizer que esteja da União Europeia, porque, como eu digo, acho que há falhas a nível da Comissão e a nível do Conselho, mas o que é que nos dizia o Conselho e a Comissão, que nos disse também aqui o Secretário de Estado da Cooperação ainda há 2 semanas? Eles começam a falar dos planos de desenvolvimento para Moçambique. E falam dos planos de apoio ao emprego, dos planos de apoio à agricultura, mas isso são coisas para o médio e longo prazo. Não é para o Quer imediato. dizer, eu não vou falar de emprego a pessoas que estão a ser decapitadas. Com certeza. E este é que é o problema. Portanto, eu sempre disse, as políticas europeias de médio prazo para o desenvolvimento de Moçambique e de outros países estão certíssimas e são muito boas. Não tenho dúvidas sobre isso. O problema é que nós temos aqui uma questão de curtíssimo prazo e uma questão de curto prazo. A de curtíssimo prazo é a ajuda humanitária e a de curto prazo é a ajuda militar. E depois temos então o médio e longo prazo, que esse já estava a funcionar e continua a funcionar muito bem. E, portanto, isso não tenho dúvidas nenhumas. A ajuda ao desenvolvimento que a União Europeia faz em Moçambique, como aliás em muitos outros locais, é extremamente positivo. Mas não nos venham falar de ajuda ao desenvolvimento quando as pessoas estão a ser atacadas, violadas, raptadas, não é? Decapitadas, quer dizer, não faz sentido absolutamente nenhum. Fica claro a sua... Aliás, já tinha ouvido e é bastante interessante. E sim, Moçambique e os moçambicanos precisam efetivamente de uma ajuda e célere. Dr. Paulo Rangel, as vacinas são outra questão que está em cima da mesa neste momento, nomeadamente o ritmo deficiente com que estão a ser administradas, quer em Portugal, quer na Europa, e sem uma célere vacinação não se consegue fazer face à pandemia. Globalmente, gostaria de ouvir a sua opinião sobre o estado da vacinação europeia e também em Portugal e as razões para tão grande desfazamento face a outras realidades que sejam, por exemplo, Israel. Sim. Bem, vamos cá. Primeiro, 2 coisas que eu acho que são importantes, que é importante registrar. A primeira é que a Covid apareceu há 1 ano e 3 meses, há 15 meses. E nós já estamos a administrar vacinas desde dezembro. Bom, isto é uma coisa, vamos cá ver. Em agosto ou em setembro, era impensável, nós estávamos a pensar que teríamos que passar o ano de 2021 sem vacina nenhuma. Portanto, é preciso fazer este juízo. Depois, segunda nota, que eu acho também muito importante, é a estratégia europeia para a vacinação é correta. A estratégia. A sua execução é que é muito má. Mas isso são 2 planos diferentes. Ou seja, a ideia de comprar em bloco as vacinas de várias fontes, para não ficar só dependente de uma, para todo o espaço dos 27 países da União Europeia, é uma ideia excepcional. E ter-se conseguido isso foi muito bom. Agora, o problema é a execução. Isso aí, eu estou à vontade, porque se forem ver a minha intervenção em janeiro, no plenário do Parlamento Europeu, eu fiz já uma crítica com a senhora von der Leyen ali ao meu lado à estratégia de execução, e estávamos no início. Isto tinha muito a ver, aquilo com uma frase que eu usei, que é o barato sai caro. Quer dizer, quando nós, porque temos um bloco, que era um bloco enorme de 460 milhões de pessoas, ou 450 milhões de pessoas, que, portanto, pode comprar quantidades de vacinas absolutamente extraordinárias, que permitiram financiar, em grande parte, a investigação e adiantar, no fundo, até alguns lucros às grandes farmacêuticas que estavam nesta corrida. Quando nós fazemos isso, pensamos que podemos arranjar um preço que realmente, porventura, por exemplo, o Reino Unido não consegue, porque são apenas 60 e tal milhões. Bom, ou Israel, porque são apenas 9 milhões, ou 8. Bom, só que ficou claro, e houve até, penso eu, quem dissesse isto, mas isto, enfim, é alguma informação confidencial sobre a qual eu não posso também elaborar muito, mas posso dizer isto. Houve até quem prevenisse a Comissão de que o preço era baixo e de que os contratos que estava a pensar assinar não estavam bem feitos, porque não davam garantias suficientes que os fornecimentos seriam feitos na altura certa e no momento certo.
E, portanto, houve aqui uma falha clara da União Europeia na execução da sua estratégia, que depois teve aspectos também muito caricatos, que é a circunstância de que, em casa em que não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Quer dizer, o que é que acontece? Cada um começou a tentar salvar-se por si. A começar pela Alemanha, que aliás também dá sinais hoje, e quando digo hoje é rigorosamente hoje, ou ontem à noite, mas enfim foi conhecido hoje, muito negativos, porque está com uma estratégia individualista, que aliás criticou outros países, mas que agora está a fazer, e que já desde o início a Itália tinha denunciado. Porque nas vacinas da Pfizer e BioNTech, há 30 milhões, há uma compra de 30 milhões feita isoladamente pela Alemanha, mesmo quando estava a haver as compras feitas pela União Europeia em conjunto. Isto foi justificado com a ideia de que isto foi feito fora do pacote da União Europeia, que a BioNTech, e é verdade, é uma empresa alemã, ou seja, a tecnologia da vacina da Pfizer é uma tecnologia europeia, curiosamente é de 2 turcos, um casal de turcos, que é o dono da BioNTech e foram as pessoas que desenvolveram este raciocínio, este princípio da ação relacionado com o tal RNA, que também está ligado à vacina da Moderna, é o mesmo princípio, mas eles, os dois, foram as pessoas que desenvolveram a vacina propriamente dita, sendo que a Pfizer emprestou a sua capacidade, digamos, de produção e também de investigação, mas sempre atrelada, digamos, ao trabalho destes 2 europeus. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte, começou a haver cada um por si. E, portanto, a partir desse momento ficou também claro que a União Europeia, apesar de tudo, é o bloco que de longe mais exporta vacinas. E, portanto, não tem vacinas suficientes para si, mas está a exportar para outros. Isto também criou, enfim, alguma tensão, porque as pessoas dizem, bom, ok, eu podia estar a exportar, mas quer dizer, eu não posso pedir, a AstraZeneca não pode pedir-me a mim para eu exportar, para eu deixar exportar, se eu sei à partida, não é? Se eu sei à partida que estas vacinas são necessárias para mim. Portanto, eles não exportam de outros países para nós, até pelo contrário, descobrimos aqueles 29 milhões de vacinas em Itália num armazém, não é? Que ninguém sabe de onde vieram, não é? Portanto, há realmente aqui um problema. E este problema tem-se agravado por 2 razões. Por um lado, porque vários Estados, por exemplo, a Hungria e a Eslováquia já tinham comprado agora a Sputnik. A Alemanha começou hoje as negociações para comprar a Sputnik, não para a usar antes da autorização, mas para ter em estoque quando a Autoridade Europeia do Medicamento autorize. Portanto, há esta atuação do salve-se quem puder, é? Da tal coisa de todos ganham e ninguém tem razão. E depois há uma outra coisa também grave, que é, por exemplo, perante a AstraZeneca e diante da concentração das decisões sobre a, digamos, segurança e os efeitos secundários das vacinas na Agência Europeia do Medicamento. Porque é que cada Estado toma decisões sozinho. Por exemplo, quando no início se achava que a AstraZeneca fazia mal às pessoas com mais de 60 ou 65 anos, começou a Suécia, depois a Dinamarca, e depois a Alemanha, quer dizer, foi um efeito dominó. Ninguém esperou 2 ou 3 dias por um veredicto que ia ser dado pela Agência Europeia do Medicamento e que valeria para todos. Com a consequência que depois se demonstrou que, ao contrário, elas não faziam mal nenhum a essas pessoas. Bom, e agora estamos na posição exatamente inversa. Agora, só as pessoas com mais de 60 anos, decisão que foi comunicada há 1 hora, ou 2 ou 3, aqui pelo Infarmed, não é? É que podem tomar. Já não podem as com menos de 60 anos. Portanto, quer dizer, isto cria uma insegurança, uma instabilidade enorme. E, portanto, de facto, eu acho que estamos perante um quadro de muita perplexidade. Por um lado, porque se criou dúvida e descontentamento na população em geral, e por outro lado, porque nós não vamos ter imunidade do grupo que almojávamos em tempo. Exatamente. Eu acho que é muito difícil, enfim, seria para mim uma surpresa, que chegássemos a meados do verão, ou até ao final do verão, e tivéssemos os 70%, 80%. Eu espero que sim, mas não sei se isso acontecerá. E em Portugal também vivemos umas trapalhadas pelo meio, não é? Portanto, não, em Portugal nós tivemos um arranque muito mau,
terrível mesmo, feita em cima do joelho, por uma escolha que qualquer pessoa percebia que era uma escolha totalmente desajustada da pessoa que devia estar à frente da campanha de vacinação. Mas, como é que se pode, numa coisa que é crucial para o país, aceitar que uma pessoa seja ao mesmo tempo diretor executivo, ou presidente, se quiser, CEO de um hospital, e dirigir o processo de vacinação? Isso é uma coisa completamente incompatível. Quer dizer, E hoje em dia, qual é a sua opinião do estado atual? Nós estamos aqui a minha opinião é de que, desde que nós temos lá o vice-almirante Gouveia e Melo, melhorou imenso a prestação dos serviços de vacinação. Notou-se muito maior organização. E especialmente outra coisa que é crucial, e que é o que a Europa está a perder com este tipo de reações que há pouco descrevemos, que é confiança. As pessoas ouvem-no e confiam no que ele está a dizer. Porque ele é credível. Porque ele não conta histórias da carochinha. Porque ele não vai falar de política, ele só vai falar do que tem de falar. E que é a sua missão. Portanto, isto é uma coisa evidente. Repara, os Estados Unidos, que as pessoas não têm noção disso, começaram a preparar a campanha de vacinação em maio do ano passado. Ainda não havia qualquer perspectiva de ter nenhuma vacina pronta naquele ano. Mas começaram. E entregaram sempre a militares a chefia de toda a operação. E trataram de modificar uma série de fábricas para aumentarem a capacidade de produção. Quer dizer, isto é tudo coisas que a Europa estava em perfeitas condições de ter feito. Não é? Pronto. No caso português, o que é que eu acho? Eu acho que, neste momento, a campanha de vacinação corre francamente bem. Eu acho que ela seria submetida a um teste de stress muito maior se nós tivéssemos realmente as vacinas que devíamos ter. Quer dizer, a circunstância das vacinas estarem a chegar a conta-gotas tem favorecido a operação, porque a torna simples. No dia em que nós tivermos que chegar àquelas cifras dos 100 mil por dia, ou dos 150 mil por dia, que fala o vice-almirante, eu acho que nós podemos estar numa situação muito diferente daquela que julgamos. Não sei se nós estaremos preparados para isso. Há uma coisa que não nos podemos queixar, é que esta paragem, este atraso brutal com que estamos, deu-nos tempo para nos prepararmos para essas vacinações em massa. E, portanto, nós não vamos ter desculpa em maio, se houver vacinas suficientes para fazer vacinações aos 70, aos 80, aos 100 mil por dia, não vamos ter desculpas para falhar, porque tivemos muito tempo para preparar. Seria diferente se tivéssemos a receber as vacinas todas que devíamos receber em fevereiro. Portanto, provavelmente seria diferente. Portanto, isto é o que eu acho. Agora, depois aqui há coisas, por exemplo, enfim, uma coisa que não é muito popular. Eu sou favorável à vacinação dos professores, mas eu acho que teria sido muito mais descorreto nós irmos pela lógica das idades, tirando aquelas comorbilidades muito graves. Não é? Portanto, pessoas que têm doenças associadas muito graves, e, portanto, aí podem ter 20 anos, ou 25, ou podem ter 40, ou 45, deviam ser comparadas às pessoas que têm 80. E porquê? Porque a sua esperança de vida também é pequena. Se sofrerem uma coisa daquelas, são altamente suscetíveis de morrerem, portanto estão exatamente na mesma situação. Mas tirando esses, eu teria feito um degradê pelas idades. Portanto, primeiro os 80, depois os 70, e não ia muito para grupos especiais. Não é? Tirando os profissionais de saúde, que eu acho que isso foi muito importante, sinceramente, porque evidentemente eles estão numa exposição ao vírus muito grande. Poderia haver um outro setor, admito isso, no caso dos professores. Eu, por exemplo, teria talvez vacinado todos que têm de 50 para cima, mas os outros, enfim, a chance de terem uma doença é relativamente baixa, as vacinas, entanto, estariam a chegar, e era muito mais importante nós termos protegido o grupo de 65 até 80, que é um grupo que está muito deficitário, e no qual, eu devo até dizer, por conhecimento pessoal, vários casos, eu diria até alguns de alguma proximidade, de pessoas que faleceram com 74, com 73, com 69 anos. Portanto, não tendo as dificuldades que têm as pessoas de 80 ou mais, a verdade é que estão numa situação muito exposta, e são pessoas
que em geral continuam a fazer uma vida normal, porque hoje as pessoas até aos 80 anos, não é, continuam a ir sair, a ir ao supermercado, a irem ao cinema, a irem almoçar fora, a irem a uma esplanada. Portanto, as pessoas, nós vemos isso, imensos casais, não é? Com 77, 78 anos, a fazerem uma vida perfeitamente normal, a conduzirem. E, portanto, essas pessoas, de facto, têm, muitas delas, uma esperança de vida de muitos anos e são afetadas gravemente pela doença. Não tão gravemente como as pessoas de 80 anos, mas muito gravemente. E, portanto, eu teria ido mais para esta noção. Mas a verdade é que o vice-almirante foi atrás disso, porque ele disse que nesta segunda fase se ia acabar com os grupos e que se ia fazer, digamos, uma escalada justamente com base na idade. E penso que esse é que é o critério certo. E pronto, e deixamos de ter aquele reporte constante de episódios absolutamente patéticos, não é? Dos provedores da misericórdia e do variador e da mulher do variador, que eram episódios uns atrás dos outros sem pés nem cabeça. Sim. Quando repare, é muito verdade. fácil. Eu até lhe posso dar um exemplo. Há um hospital privado que eu conheço em que os profissionais de saúde foram vacinados e havia sobras. No tempo da anterior gestão de vacinas, eles entraram em contacto com a missão e não tiveram resposta nenhuma durante um dia e tiveram que vacinar outras pessoas que estavam lá e que eles resolveram vacinar. Já com a nova missão, portanto, já com a nova estrutura, tiveram que dar a segunda dose, e já havia critérios para chamar pessoas de segunda dose. Ou seja, já havia uma lista alternativa ou de pessoas que estavam à espera, que provavelmente a poderiam receber até mais tarde, porque havia alguns espaços, mas que, se houvesse sobras, podiam ser chamadas imediatamente porque faziam parte da prioridade. Nota-se Portanto, diferenças substanciais. Eles dizem que, sim, eu devo dizer que fui a uma consulta e, por acaso, o enfermeiro com o qual tive que fazer depois um tratamento, esteve-me a dizer, olha, eu até era militante de PSD, por sinal, por isso é que ele falou comigo assim mais diretamente, e ele disse, eu noto uma diferença enorme, porque fui eu que estive aqui a gerir este processo, e da outra vez não tivemos resposta nenhuma, e portanto fizemos uma escolha aleatória porque não queríamos perder as vacinas, mas desta vez tivemos para a segunda dose, pessoas que tinham a primeira dose e que, se houvesse sobras, podiam ser chamadas. Muito e bem. Assim foi. O nosso tempo corre. E eu queria agora entrar na política nacional e depois passar pelas autárquicas. Estamos em abril de 2021 e as notícias da nota de 16 pontos de distanciamento entre o PTPS e o PSD, ou se quiser, António Costa e Rui Rio. O PS está perto, segundo notícias mais recentes, de atingir o seu máximo 39,7, enquanto o PSD bate no fundo 23,6. Doutor Paulo Rangel, o que é que nos está a faltar? Bom, em primeiro lugar, eu devo dizer que não sou uma pessoa que me guie muito pelas sondagens, mas claro que é melhor ter melhores sondagens do que ter pior. Agora, quando elas têm uma certa indicação recorrente, evidentemente que elas são uma tendência. Pronto. E eu acho que, sinceramente, há uma coisa que é muito importante, e aí várias vezes eu tenho dito, e julgo que eu tenho praticado. Nós temos que ser, do meu ponto de vista, um pouco mais veementes na oposição. Porque as pessoas têm que sentir que há uma alternativa. Fazer oposição não é apenas dizer mal. Eu percebo quando, enfim, às vezes os dirigentes do PSD dizem, bom, mas nós não temos aquela concepção só da maldicência, certo? Mas há que fazer a crítica do que está mal e apresentar a alternativa. E isso é fundamental para quê? Para as pessoas em casa perceberem que há uma diferença clara. Pronto. E eu acho que às vezes nós não temos isso. Eu vou-lhe dar um exemplo muito recente, pronto, que é para tornar plástica a ideia que eu quero passar. Houve esta questão dos apoios sociais, em que o PSD esteve muito bem. O PSD fez muito bem em ter votado a favor daquela lei, como aliás se viu, o Presidente da República promulgou a lei. Porquê? Em primeiro lugar, porque eu tenho grandes dúvidas de que seja inconstitucional. E depois, porque se o governo quiser, não é nada difícil tornar aquilo constitucional. Isto é, se houver dúvidas, se o governo achar, eu até acho que não sabe, mas se achar que sabe, é possível fazer um orçamento retificativo, é possível fazer outro tipo de intervenção. O governo podia ter feito outra coisa,
quando viu que ia perder aquela votação, podia ter negociado, no sentido de dizer, olha, eu não quero estes apoios assim, mas se forem assim já aceito. E também não fez nada disso. Portanto, nós estávamos certos. António Costa faz uma dramatização na televisão. Antes da Páscoa e tal, vem e diz, nós vamos pôr, ataca o Presidente da República de uma forma inaceitável, do meu ponto de vista, mas enfim, ele diz que não, mas é clarinho como água. E depois, para além disso, diz esta coisa de que vai pôr, os apoios até são justos, o Ministro das Finanças até disse que até havia verba para eles, mas nós vamos pôr isto no Tribunal Constitucional por uma questão de princípio. Nesse mesmo dia, eu acho que o PSD, porventura através do seu líder, ou da Comissão Política enquanto tal, devia passar uma hora, devia dizer, mas como é que é possível? Um governo que diz que há 4 mil milhões de euros para a TAP, sem nós sabermos o que é que vai ser o futuro da TAP, que sozinha tem o mesmo número, o mesmo montante de apoios que todas as empresas portuguesas para a pandemia. Isto é uma coisa, como é que nós gastamos 8 mil milhões na pandemia e metade são para a TAP e outra metade é para o resto do país inteiro, para todas as pequenas, médias e até grandes empresas. Quer dizer, isto não tem sentido absolutamente nenhum. Há dinheiro para isto. Há dinheiro para o novo banco. Nós temos autoridade para falar. Porque muita gente criticou a posição do PSD quanto à questão do apoio ao novo banco, mas o PSD tem razão. Nós não podemos continuar a pôr dinheiro no novo banco sem percebermos se há ou não há razão para isso. Isso é uma coisa que é importante. Portanto, não é dizer que não se vai cumprir um compromisso assumido. É perceber se é mesmo o compromisso que está em causa, se são outras coisas. Por exemplo, ainda agora se vê que o novo banco quer comprar o Eurobic em Angola e coisas assim, que não tem sentido absolutamente nenhum. Não há dinheiro, vai comprar com o dinheiro que o Estado lá põe, quer dizer, portanto, vamos cá ver. Era preciso, do meu ponto de vista, uma vez que nós tomamos atitudes certas, veja bem, apoiamos a questão de novos apoios sociais para os pais que estão em casa, para os trabalhadores independentes, para os sócios gerentes, por aí fora. E depois, criticamos o apoio ao novo banco, criticamos o apoio à TAP. Nós tínhamos toda a legitimidade para dizer que era o Primeiro-Ministro António Costa. Está aqui, está a fazer uma dramatização em vez de resolver os problemas das pessoas que estão em casa. Porque mais 40, 50 ou 100 euros para um trabalhador independente é uma ajuda preciosa e não custa ao erário público nada que ele não possa aguentar e nada que se pareça com aquilo que o mesmo governo acha que é constitucional, meter 4 mil milhões de euros na TAP, mas é inconstitucional dar mais 50 euros às famílias. Isto é uma coisa que não lembra a ninguém. E, portanto, por exemplo, isto, nós tínhamos, repara, eu ao mesmo tempo que estou aqui a dizer, a fazer uma crítica, também estou a fazer um elogio, neste sentido. Nós tivemos as atitudes certas no tempo certo, no novo banco, na TAP, nos apoios sociais. Porquê é que nós não rentabilizamos isto quando António Costa faz uma dramatização? Porque isto teria, do meu ponto de vista, naquele mesmo dia, teria posto, por um lado, o nosso partido ao nível do Primeiro-Ministro, a debater com ele, teria matado também o próprio spin, para usar a expressão, não é? A própria, versão dos acontecimentos de António Costa, teríamos protegido o Presidente da República, que eu acho também é importante, uma vez que ele é o nosso candidato e não o do PS, como o PS quis fazer crer. E, portanto, eu acho, isto é só para dar um exemplo de que, muitas vezes, um gesto na altura certa pode ter uma eficácia que mostra aos cidadãos, porque eu tenho a certeza que os portugueses que estão em casa percebem perfeitamente isto. As questões de constitucionalidade eles podem perceber ou não. Porque são técnicas, são jurídicas, são burocráticas algumas delas. Mas esta questão, há dinheiro para o novo banco, há dinheiro para a TAP. Tudo isso o governo acha que é constitucional. E depois não há dinheiro para ajudas, que atenção, não são para elevar o déficit, não. São ajudas responsáveis. Portanto, é preciso que se diga isto. Não é agora dizer assim, ok, podemos dar mais 5 mil euros a cada pessoa. Isso não pode ser, porque o déficit não aguenta isso, o orçamento não aguenta isso. Mas estamos a falar de coisas perfeitamente contabilizadas. Ora, evidentemente que a partir desse momento, eu julgo que nós tínhamos aqui uma boa oportunidade. Isto é só para dar um exemplo do que eu acho que se poderia fazer, que ajudaria a que nós tivéssemos agora, pelo menos nas sondagens, um melhor comportamento. Pegando na resposta que deu, é possível pensarmos que podemos estar a regressar aos níveis de 2011, de crise?
E, Ora bem, paralelamente, a sua opinião sobre a bazuca. vamos cá ver. Eu aqui acho que esta crise é uma crise diferente da crise, até agora, diferente da crise de 2011, ou melhor, 2008, 2009, que levou a 2011. É uma crise diferente, mas pode vir a ser igual. Este é o risco. Bom, é diferente, mas é mais grave. O PIB caiu em 2020 mais do que durante todo o tempo da Troika. O empobrecimento do país e das famílias é superior aos 3 anos da Troika num ano só. É preciso perceber isto, por isso é que os apoios sociais eram tão importantes. Portanto, e qual é o risco? O risco é que isto, naturalmente, vai fazer com que os déficits e as dívidas públicas derrapem e nada nos garante que daqui a 1 ou 2 ou 3 anos a União Europeia não volte aos seus critérios mais duros. E nessa altura nós temos uma dívida pública maior, podemos ter um déficit que não é um déficit controlado e podemos estar numa situação parecida com aquela que estivemos em 2011. Portanto, eu não creio que isso seja o cenário que se vai verificar, mas eu acho que nós temos que estar muito atentos, não o podemos excluir. Certo? E não podemos excluir. Portanto, não vamos agora mentir às pessoas. Isso é uma coisa que nós temos que dizer. Este é um risco que está em cima da mesa, portanto, nós temos que fazer uma trajetória. A bazuca, o que é que pode fazer aqui? Bom, a bazuca, sinceramente, eu estou muito contente com a bazuca. Acho que ela tem, ela representa, do ponto de vista europeu, do ponto de vista nacional, algo de muito importante. Até muda um pouco a própria forma como a Europa olha para as economias nacionais e para a própria lógica do euro. Portanto, pode ser um precedente muito importante, não apenas para resolver esta crise, mas para criar, digamos, outros pressupostos de atuação que, por exemplo, evitem crises como aquela que tivemos em 2009. Mas, o que é que me preocupa? Como é que este dinheiro vai ser gasto? O plano de recuperação e resiliência não é a solução. É mais do mesmo. São as soluções de Sócrates outra vez. E, portanto, elas não resolvem nenhum problema estrutural. Elas estão orientadas para o Estado, não estão orientadas para a economia privada. Claro que há reformas no Estado que podem alavancar a economia privada. A reforma da justiça. Não é? Agora estamos a ver com este escândalo do Sócrates, não é? Vamos ver o que é que sai amanhã, mas quer dizer, anos e anos de espera, isto não tem sentido absolutamente nenhum, isto descredibiliza a justiça, e isto, se nós aplicarmos isto à economia, não é? Onde os prazos não são tão longos, mas se for para o direito fiscal, são longuíssimos, se for para o direito comercial, para as insolvências também são bastante longos, claro que não há nenhum investidor que num país destes possa confiar, porque já sabe, se tiver que recorrer à justiça, nunca mais sai, entra num atoleiro do qual nunca mais sai. Não é? E, portanto, não tem, só quem tiver muito dinheiro, isto até é realmente uma justiça para ricos, porque quem tiver muito dinheiro pode aguentar uma questão em tribunal. Mas quem precisar da liquidez a curto prazo não pode aguentar a questão em tribunal mais de 6 meses ou 7, não é? Chega a uma altura que, enfim, já não consegue mais. Não só pelos custos da causa, mas pela espera, não é? Pronto. E, portanto, cá está, essa reforma é uma reforma pública que pode ajudar as empresas privadas. Agora, muitas outras não. E, portanto, sinceramente, eu estou preocupado com a bazuca e com o plano de recuperação e resiliência em 2 níveis. Primeiro, é mau quanto às soluções que prevê, não acho que seja, não olha para as reformas estruturais, não olha para a economia, não olha para a iniciativa privada, não olha para as empresas. E depois aspecto extremamente preocupante, também ligado a este excesso de público, de setor público na ajuda da bazuca, a questão do controle. Quem é que vai distribuir estes fundos? Eles vão servir para quê? Quem é que vai controlar que eles são bem gastos? Esta é a grande questão. E, portanto, há aqui realmente 2 inquietações grandes ligadas a esta bazuca. Uma é que eu penso que o nosso plano não é um plano certo para o país, e aí, por exemplo, o PSD fez um excelente trabalho de alternativa, nomeadamente no SEM, com o nosso Joaquim Miranda Sarmento, tem propostas alternativas muito importantes e uma crítica muito bem feita cá está, à alternativa.
não é? Mas também podemos publicitar isto melhor. É o problema da comunicação. Voltar à nossa questão da oposição. Quer dizer, se nós temos uma boa proposta, não é? Se nós até sobre os fundos europeus, mesmo antes da bazuca, fizemos propostas extraordinárias já em junho, porque é que isso não está, porque é que nós não insistimos nisso na agenda? Devíamos insistir. Porque muitas vezes não é por nós não termos as posições corretas, claro. É por também não as, digamos assim, publicitarmos. Este é um aspecto. Outro aspecto muito importante é o aspecto do controle. Portanto, aí, sinceramente, eu tenho muito receio e acho que os portugueses em geral têm, que os fundos não sejam bem gastos, de que haja desvio de fundos e de que Portugal perca, não é uma oportunidade. Eu penso que é a última oportunidade. Ficou claro, Dr. Paulo Rangel. Uma pergunta raramente, e vamos entrar agora no campo das autárquicas, uma pergunta raramente ou nunca colocada e que deu mote a um dos cartazes desta nossa entrevista é: qual a importância das autarquias no contexto europeu? Ora bem, eu vou dizer o seguinte: no contexto europeu, as autarquias são muito mais importantes do que se julga em Portugal. E vamos saber porquê. Ou do que se julga em geral. E porquê? Porque existe uma cultura de descentralização muito maior na generalidade dos países europeus do que existe em Portugal. E, portanto, as autarquias têm uma capacidade de intervenção muito maior do que têm em Portugal. E há autarquias regionais. Eu agora aqui nem vou estar a debater a questão da regionalização, se é boa ou se é má. Sim. A questão é, nós não temos coordenação regional. As comissões de coordenação, que até funcionaram bastante bem em Portugal até certa altura, não é? Naquele modelo que era o modelo do engenheiro Valente de Oliveira, que é um património do PSD, não é? Em que há nomes muito importantes, sei lá, estou a pensar no Silva Penedo, um outro nome importante dessa escola, e até pessoas que eram do PSD e saíram um bocadinho para o PS, e que fizeram escola, olha, a atual comissária, não é? Elisa Ferreira, ou o engenheiro Braga da Cruz, que tudo pessoas que tinham estas escolas das comissões de coordenação. Portanto, eu acho que há aqui um nível autárquico e um nível regional, que pode não ser de regionalização, pode ser só de coordenação, mas em que para a Europa isto é fundamental. A Europa define-se como a Europa das regiões. Portanto, a Europa faz uma ligação direta entre Bruxelas e as regiões. Muitas vezes não passa pelas capitais. Não? Vai diretamente, e portanto a importância que as autarquias têm e que alguma coordenação regional, porque alguns dos projetos europeus, claro que há projetos, não é, que servem para um equipamento, estou a pensar por exemplo nos saneamentos, etc., num município, mas há projetos que podem servir vários municípios, não é? Estou a pensar em estradas, estou a pensar em linhas de comboio, estou a pensar até por vezes, que é uma coisa que nós fazemos mal, mas nós podíamos perfeitamente ter piscinas que servissem mais do que o município, por exemplo, ou complexos desportivos que servissem mais do que o município. Podíamos ter perfeitamente, sei lá, por exemplo, o edifício de justiça, que seguir uma série de municípios num município, mas depois termos, por exemplo, os serviços descentralizados do Estado ou desconcentrados das finanças noutro. E, portanto, fazermos aqui uma gestão, uma coordenação regional, em que todos tivessem algum fator de atratividade, mas não houvesse duplicações. A Europa, nisto, funciona muito bem. E eu acho que grande parte do desenvolvimento que nós temos, que foi trazido pelas autarquias e pelos autarcas, realmente resulta da circunstância de eles terem tido acesso aos fundos europeus. E há uma coisa que hoje está demonstrada, é que o dinheiro gasto pelas autarquias é mais rentável do que o dinheiro gasto pelo Estado Central e que a dívida das autarquias é muito inferior à dívida do Estado Central. E isto quer dizer que o dinheiro gerido mais perto das pessoas é um dinheiro mais bem gasto. E, portanto, eu acho que, sob este ponto de vista, era muito importante que os dinheiros europeus que vêm, e aqui faria de novo a ponte para a questão Europa-autarquias, autarquias-Europa, aqui a questão que se põe é que no plano de recuperação e resiliência volta a haver uma visão muito centralista. Quer dizer, volta a haver aquela ideia do chamado spillover, que é tudo que a gente investe em Lisboa é bom para o país inteiro e, portanto, está a beneficiar toda a gente. Ora, isto não é verdade. Isto não é verdade. Aliás, isto cria muitas vezes, dentro das próprias duas áreas multipolares maiores, grandes desigualdades. Não é? Porque existem zonas que têm
E depois outras que, no fundo, têm os custos todos da capitalidade. Quer dizer, umas têm as vantagens todas da capitalidade e outras têm as desvantagens. Geram-se assimetrias, não é? Muitas assimetrias, e olha, no caso do Seixal, que acaba por estar neste eixo que vai de Lisboa a Setúbal, é justamente uma das vítimas deste processo. E, portanto, não estamos apenas a falar... Quando nós falamos desta equidade com as autarquias, não estamos apenas a falar do interior esquecido. Nós estamos a falar também de daquilo que eu chamo os custos da capitalidade, que no caso da zona de Lisboa são mais claros, mas que no Porto também se sentem. Isto é, há muitos concelhos que estão naquilo que nós chamaríamos periferias, não é? E que eles sozinhos é que suportam, digamos, as desvantagens, enquanto que 2 ou 3 concelhos que são, digamos, talvez mais ricos, não é? Eles próprios atraem para si quase todas as vantagens. Entendo. Portanto, isto cria uma desigualdade que, até em alguns casos, é mais desumana do que a que nós sentimos no interior. Isto não significa que eu não acho que nós não temos que fazer um investimento muito grande no interior. Porque a vida nas cidades melhorará muito se nós tivermos uma distribuição muito mais homogénea da população. Quer dizer, concentrar 25% a 30% da população à volta de Lisboa não é uma solução. A Grécia tem isso, tem 50% da população em Atenas. Mas a Grécia não é um exemplo. Se for à Holanda, que tem 17 milhões de pessoas, não há nenhuma cidade, nem Amsterdão, que é uma cidade global, que tenha mais de 1 milhão. Claro que o território é pequeno, é como o Alentejo, e, portanto, tem cidades de 1 milhão de pessoas a distâncias de, 25 minutos, meia hora. E, portanto, quer dizer, se olharmos aquilo noutra escala, pareceria tudo uma grande área metropolitana, não é? Mas a verdade é que as divisões estão muito bem estabelecidas. Para quê? Para garantir justamente que as populações que vivem, por exemplo, no centro da cidade, têm as mesmas oportunidades que as que vivem na periferia. Que os transportes não são um inferno diário, em que as pessoas que vivem fora das cidades têm que todos os dias fazer uma espécie de via sacra, de calvário, para chegar aos seus empregos, têm que se levantar às 5 da manhã para irem trabalhar às 8, e depois chegam a casa às 10h30, 11 da noite, quer dizer, sem qualquer qualidade de vida. Portanto, não, às vezes nem é uma questão só do dinheiro que a pessoa tem, o dinheiro pode ser pouco, mas se a pessoa ao menos tivesse uma qualidade de vida aceitável, isso pelo menos não seria tão penalizante, não é? E, portanto, o que eu quero dizer com isto é, nós temos que olhar na equação autarquias-Europa para a aposta que vamos fazer em projetos autárquicos e em projetos especialmente de coordenação autárquica. Eu acho que era muito importante os municípios entenderem-se, às vezes é difícil, para partilharem, digamos, infraestruturas, para partilharem, sei lá, pode haver uma grande biblioteca num... É muito interessante essa ideia. Eu acho que é muito importante isso, porque nós economizamos, criamos sinergias. Agora, isto tem que ser feito de uma forma equilibrada. Para ser feito de uma forma equilibrada não pode ser tudo no mesmo. Não é? Portanto, claro. Evidentemente que temos que pensar, olha, então fica o complexo desportivo no teu território e fica a biblioteca e, por exemplo, o salão multiusos no meu. E eles servem os dois. Pronto, e até são geridos pelas 2 autarquias. Vamos encontrar aqui uma forma para que não seja um senhor daquilo. Bom, e estes projetos também julgo que em termos europeus são bastante valorizados. Portanto, quando eles representam este tipo de diálogo e de interação. Vamos, antes de entrar na nossa última rúbrica, a rampa deslizante, mas a findar, Bruno Vasconcelos será o candidato do PSD ao Seixal. Doutor, comentário lhe merece esta candidatura do Bruno? Olha, sinceramente, para mim, devo dizer que é um motivo de esperança. E é, sem dúvida, um motivo de, eu diria, de grande expectativa. Eu não quero pôr agora aqui também uma responsabilidade enorme sobre os ombros do Bruno, mas, primeiro ponto, eu penso que ele tem uma vantagem, que é a juventude. Não é? E, portanto, eu acho que ele vai trazer, ele refresca, se quisermos assim, o PSD e a sua candidatura. Ele apresenta, no fundo, uma visão, representa isto de futuro, de entusiasmo, portanto, esta seria a primeira nota, seria esta capacidade de arriscar num candidato jovem. Eu penso que é um trunfo grande
para um concelho com as características do Seixal, do meu ponto de vista. Depois, eu acho que, evidentemente, é um concelho que tem uma tradição bastante à esquerda, bastante comunista, diria eu, difícil, portanto, para nós, mas eu acho que o Bruno tem todas as condições para romper com justamente essas, eu diria, fidelidades partidárias muito estabelecidas. Eu acho que ele tem essa garra, não é? Tem como se diria, enfim, numa linguagem mais religiosa, tem esse carisma, quer dizer, esse dom, não é? De poder realmente, eu acho que, porque aqui é muito importante perceber o seguinte, num conceito com as características do Seixal, de facto existe por vezes uma lógica de fidelidade partidária que prejudica uma força como a PSD, que é uma força que quer ser emergente, não é? E, portanto, tem que ser pessoas, os protagonistas, que sejam capazes de criar uma empatia com os eleitores, que os leve a dizer, mas por que razão eu hei de votar sempre nos mesmos? Quer dizer, por que razão eu hei de ser, quer dizer, fiel tem de ser ao meu cônjuge, à minha mulher ou ao meu marido, pronto, não é? Eventualmente ao meu clube de futebol, mas, quer dizer, aos partidos não. Eu tenho que encontrar a melhor solução. E que está uma pessoa. E, portanto, eu acho que esta sinceramente, é uma vantagem também que o Bruno oferece. E depois, evidentemente, eu acho que isto também vai depender um bocadinho do programa, porque, evidentemente, que o Seixal, como aqui resulta um pouco até do discurso que eu já estava a articular antes, quando falamos um bocadinho sobre as periferias, está um pouco entalado nestas dinâmicas, por um lado, de uma Lisboa altamente absorvente, e por outro lado, de Setúbal, que continua a ser uma centralidade, já foi mais. E, portanto, entre estes dois, digamos, polos de atração, tem de encontrar o seu próprio espaço, não é? E isso eu acho que devia estar refletido no programa. Isto agora, se me permite, é já um conselho, se é que eu posso... Com certeza, todo gosto. Ou que posso dar ao Bruno, no fundo, é um pouco esse, é que no programa nós pensamos em 2 ou 3 ideias que justamente encontrem, digamos, um terreno fértil na identidade do Seixal. Quer dizer, o que é que o Seixal precisa? Quer dizer, o Seixal não vai mudar de lugar. E estas 2 atratividades não vão desaparecer. E, portanto, o que é que eu tenho de fazer para que a vida destas pessoas neste concelho seja uma vida melhor? Quer dizer, no fundo, pensar um bocadinho, se quiser, estou a fazer aqui uma coisa um pouco talvez ousada, mas é pensar em termos geopolíticos. Assim como nós pensamos, por exemplo, num país como Portugal. Não é? Eu muitas vezes digo, o que é Portugal? Portugal é uma ilha rodeada de mar e de Espanha por todos os lados, quer dizer, isto quer dizer que isto é a nossa equação geográfica, quer dizer, nós temos que pensar que só temos um vizinho e que o resto é o mar, e isto condiciona por completo algumas opções. E o Seixal, nesta encruzilhada em que está, também tem opções que estão traçadas. E, portanto, eu tenho que perceber onde é que eu vou explorar as vantagens que resultam também deste encravamento, quer dizer, de eu estar encravado, usar, enfim, uma terminologia dos direitos reais, que eu aprendi nos bancos da universidade, de estar encravado entre estes dois polos de atração que são diferentes e que exercem atrações de tipo diferente, mas que obviamente condicionam muito a vida das pessoas que fazem a sua vida no Seixal, ou pelo menos que habitam no Seixal, porque muitas delas fazem a vida fora do próprio concelho, naturalmente, porque aqui os movimentos pendulares são grandes. Fica o nosso agradecimento, tenho certeza que o Bruno vai, não só fica agradecido com os elogios, mas também com os conselhos e as recomendações dadas. Vamos então entrar, Dr. Paulo Rangel, na parte final, muito rápida, mas perguntas e respostas muito rápidas. Eu costumo dizer que isto é peixe ou carne, preto ou branco, e portanto aqui umas perguntas mais descontraídas. Dr. Paulo Rangel, já bebeu todas as marcas de cerveja que há em Bruxelas? Não. Sabe quantas Já marcas bebi há? algumas, porque gosto de cerveja, mas sinceramente nem coisa que se pareça. Estamos a falar, são milhares. E eles gostam verdadeiramente. Eu uma vez fui até a Lindos, fui a Mons, uma equipa de basquete, e eles bebiam cerveja à séria.
Sabe que eu vivi na Alemanha séria. por mais de uma vez, portanto sei bem o que é gostar de cerveja. Mas no caso belga existe uma coisa que é um culto realmente da diversidade na cerveja, ou seja, eles olham para a cerveja como nós olhamos para o vinho, não é? Portanto, para eles não é a mesma coisa, enquanto que nos alemães aquilo que eu sentia, e não estou a dizer que os alemães não sabem apreciar a diversidade de cerveja, porque eles têm imensas cervejas, mas têm muitas vezes uma produção local. Quando a pessoa vive, por exemplo, numa aldeia, numa vila, como foi o meu caso há algum tempo, eles têm as suas próprias cervejeiras locais, que são artesanais, no fundo, mas quer dizer, sempre existiram, continuam a existir. E, portanto, bebem muito aquela cerveja dali e tal. E na Bélgica, não. Na Bélgica existe o culto de, bom, eu gosto mais, como nós dizemos, bom, eu gosto mais de um maduro tinto, não sei o quê, eu gosto mais de um maduro branco frutado, eu gosto de um mais ácido, eu gosto mais de um não sei o quê, ou este é muito bom, ou este tem um bocadinho de álcool a mais. Este tipo de apreciação não é uma apreciação que o belga faz relativamente às cervejas. Não é E, beber portanto, por beber, tem critério. quer dizer, também há beber por beber, Com certeza, claro, com certeza. porque enfim, também há. Nem Portanto, podia ser também. por exemplo, isso que diz que bebem muito, ou bebem quantidades de cerveja muito grandes, que para nós são um pouco surpreendentes, isso via eu na Alemanha e vejo exatamente o mesmo na Bélgica. E às vezes isso não é, a partir de certa altura já não dá para apreciar muito, não é? Portanto, mas eu diria que nessas pessoas, mas eu diria que eles têm essa preocupação de tratar a cerveja como nós tratamos os vinhos. Não é? Muito bem. Mas gosta da cerveja belga? Eu gosto, Okay. enfim, não gosto de todas, portanto, já provei várias, não vou dizer dezenas, porque talvez não sejam, mas, enfim, depois há umas que têm um travo mais azedo, um travo mais doce, ou são mais consistentes, ou são mais leves, ou são mais aguadas, ou são mais Como ao vinho. escuras. Portanto, quer dizer, aquilo é da altura... Tem as suas próprias características. E umas são boas e outras não são tão boas. Imagina que convidava o Bruno Vasconcelos a jantar em Bruxelas para celebrar a sua eleição como Presidente da Câmara Municipal de Seixal. Que iguarias e vinhos belgas prepararia para o Bruno? Ora bem. Algo que gosto verdadeiramente. Bom, eu há uma coisa que gosto muito, mas que não é fácil de encontrar boa. Isto é um bocadinho como os pratos tradicionais portugueses. Para serem bons têm que ser muito bons, porque senão são business as usual. Mas e que eu vou aqui dizer realmente que é a esmule, portanto, no fundo, os mexilhões, não é? Okay. Que são normalmente cozinhados, podem ser cozinhados de várias maneiras, mas normalmente são cozinhados com aipo e com... e, portanto, praticamente mantendo o seu sabor quase ao vapor, não é? Com um ligeiro travo de um ou de outro vegetal. E depois as batatas fritas, porque a grande iguaria belga é a batata frita. E como eu sou, como eu tenho um lado, enfim, infantil, que é ser perdido por batatas fritas, pronto, adoro batatas fritas. Curiosamente, as melhores que comi na minha vida foram sempre em Estrasburgo, não foi na Bélgica, foi na Alsácia, na França, mas na Bélgica há muito boas batatas fritas e, portanto, a combinação destas duas coisas, que é a coisa mais típica e que realmente é vendida aos turistas de uma forma que eu diria que não é realmente uma iguaria, é business as usual, é uma coisa assim normalíssima, mas que quando é bem feito, isso depende, em primeiro lugar, tem que ser uns chinhões muito bons, não é? E depois, bem confeccionados, com umas batatas fritas requintadas, como só eles sabem fazer, que muitas vezes as fritam 2 e 3 vezes, e, portanto, eles têm várias frituras e a diferentes temperaturas, tudo aquilo tem uma ciência, e realmente dá à batata uma confecção completamente diferente daquela que nós temos aqui, e muitas vezes diferente de sítio para sítio, e portanto também suscetível de ser apreciada por diferentes qualidades, e isso seria o que eu recomendaria. Em termos de vinhos, sinceramente, eu não iria para vinhos belgas que não os conheço. E queria uma cerveja que tivesse... Não, eu acho que no caso com esta comida uma cerveja vai muito bem. Muito bem. Embora não faltem depois ali vinhos franceses, ou vinhos do Val do Mosa e do Mosela, portanto ali do Luxemburgo, não é? E no fundo do sul da Alemanha, que são normalmente brancos, que são absolutamente extraordinários. E que eu estou a dizer brancos, não porque eu prefiro brancos, que até prefiro tintos, mas com este repasto,
ou a cerveja ou o branco cai melhor. Harmoniza, como se costuma o dizer. vinho tinto não cai bem nisto, não cai. Pedro Marques é melhor eurodeputado do que foi ministro? Bom, eu sinceramente essa pergunta não queria muito responder, porque o que é que eu posso dizer? Eu tenho apreço pessoal pelo Pedro Marques e, portanto, enfim, vou dispensar-me de fazer qualquer avaliação. Enfim, quando tive a minha campanha, julgo que algumas das coisas ficaram claras, quer sobre o seu passado como ministro, quer sobre aquilo que eu projetava como eurodeputado. Agora que somos colegas e estamos fora dessa batalha, prefiro não pronunciar, mas podem ir lá rever o que eu disse e talvez fiquem mais ou menos, eu diria, elucidados sobre a minha opinião. Para terminar, mesmo a última, tem como eu tenho três cá em casa, estão ali fechados atrás da porta para não perturbarem a nossa entrevista. Sei que tem uma paixão por cães. E sei também que tem os nomes catitas. Bom, eu tenho, o cão está aqui, ele ainda não se manifestou, normalmente até nem é ladrar, nos meus programas, o que tem acontecido, programas não, neste tipo de intervenções via Zoom, que faço muitas vezes, o que eles fazem é ressonar, que é uma coisa absolutamente, ele ressona de forma sonora e belicosa, para usar uma expressão, canora e belicosa, para usar uma expressão do Camões. Mas eu tive 3 cães, são os 3 labradores castanhos. O primeiro que tive, não conhecia nenhum labrador castanho, pelo menos no Porto. Sei que o Bill Clinton tinha um, pois isto foi no tempo do Bill Clinton, ele era presidente, portanto, para aí 98 ou 97, e depois descobri que o Rui Reininho, do GNR, que também vive no Porto, uma vez a passear, tinha uma cadela também igual. Pronto. E ele chamava-se Monty. E chamava-se Monty em homenagem ao Montesquieu. O Montesquieu, como sabem, enfim, é um filósofo, talvez é errado chamar-lhe filósofo. Montesquieu é uma espécie de sociólogo avant la lettre. Aliás, o Raymond Aron, nas etapas de pensamento sociológico, a gente sabe que foi o Auguste Leconte que criou o Auguste Comte que criou a sociologia, mas ele, apesar de ser 150 anos mais novo, o Raymond Aron diz, não, o primeiro sociólogo é mesmo o Barão de Montesquieu, de seu nome Charles II. E, portanto, como eu estudei muito Montesquieu, e li muito, e de resto ainda li recentemente outra vez, bom, disse, olha, vou-lhe dar aqui o nome de Monte. Depois tive um segundo, que tinha um problema congénito de saúde e acabou por morrer ao fim de 6 meses, também labrador castanho, chocolate, que chamei Locke, em homenagem ao John Locke, porque eu, de todos os filósofos políticos que conheço, e julgo conhecer alguns, de longe, aquele que me parece o mais atrativo é o John Locke, não como figura, por exemplo, Montesquieu é uma pessoa muito mais interessante, mas como pensador, e nomeadamente numa obra notável, que é o Segundo Tratado de Governo, que é uma obra de 1689, publicada em 1689, provavelmente escrita antes, há uns 10 anos, quando ele estava exilado na Holanda, e portanto foi ao Locke, e depois, já pouco depois disso, já eu estava no Parlamento Europeu, aliás com o Locke também já estava, tem este terceiro, também labrador castanho, também muito simpático, tem agora 8 anos e meio, mais ou menos, e que se chama Tocqueville em homenagem ao Tocqueville. Não é? O Tocqueville é, mais uma vez, agora sim um filósofo francês, um homem muito importante, tem 2 obras fundamentais para a compreensão das democracias. Uma é O Antigo Regime e a Revolução, que no fundo retrata a Revolução Francesa, e depois outra que é fundamental para compreender ainda hoje a política americana, que se chama A Democracia na América, que é uma coisa do século XIX, inícios, das primeiras décadas. E, portanto, como estes 3 filósofos são filósofos, eu diria, democratas liberais, e todos eles muito moderados, talvez mais democrata e liberal o John Locke e o Tocqueville do que Montesquieu. Montesquieu era um nostálgico da Idade Média, no fundo, era um aristocrata e queria um bocadinho regressar a um regime de privilégios que o absolutismo destruiu. Portanto, ele era um grande crítico do Luís XV, que era seu contemporâneo, em França, mas no fundo são todos muito moderados. A ideia deles é a ideia do regime moderado.
porque eles entendem que só há liberdade das pessoas. As pessoas só têm liberdade se houver moderação no poder, se o poder estiver controlado. E, portanto, são os meus três, digamos, filósofos de eleição. Tenho que começar a pensar se um dia, mais tarde, vier a ter um quarto, que nome é que lhe dar. Não será fácil encontrar alguém ao nível destes com esta, por um lado, com esta capacidade, diria eu, de moderação nos regimes políticos e, ao mesmo tempo, com alguma tradição. Porque há, com certeza, grandes autores muito inspiradores do século XX, mas, enfim, eu prefiro estes que estão um pouco mais longínquos e despertam menos paixões. Dar-lhe 20 segundos para descrever Jorge Coelho. Olha, Jorge Coelho era um político pragmático, com uma formação mais sólida do que aquilo que às vezes se supõe, e talvez também mais duro do que foi dito agora em todos os elogios. Sinceramente, eu que tenho uma genuína admiração por ele e pelo seu trabalho, não embarco muito nestes elogios fáceis que se fazem. É realmente foi uma pessoa marcante no Partido Socialista, não há dúvida nenhuma, especialmente como um homem muito conhecedor do aparelho socialista. Portanto, e isso também é uma marca que tem aspectos positivos e tem aspectos negativos. E, portanto, atualmente, agora, sem dúvida que depois mostrou ser alguém que estava muito para lá disso, não é? Porque o seu percurso profissional, pós-político em especial, nas empresas e em particular na Mota Engil, demonstrou que estávamos perante alguém que eu penso que teve uma capacidade de crescimento absolutamente colossal ao longo da sua carreira. Isso eu acho que é um mérito muito grande. Quer dizer, alguém que parte de uma perspectiva, porventura, mais instrumental política e, à medida que vai ocupando diferentes cargos, vai de todos eles absorvendo uma sabedoria, uma experiência e até um savoir-faire, se quiser assim, que lhe dá. Nem todos os políticos aprendem tanto como ele aprendeu. E depois, portanto, nem todos são capazes de ensinar o que ele a muitos ensinou. Dr. Paulo Rangel, foi um enorme gosto, um enorme prazer e penso que a entrevista foi muito interessante. Agradeço muitíssimo. O Espaço Eu que Autárquico agradeço. foi um gosto e até breve. Quem sabe por uma próxima breve. oportunidade. A todos os que nos seguiram, marcamos encontro para de hoje a 8 com mais um Espaço Autárquico. Até lá, uma boa noite.